Olá, pessoal, boa noite. Hoje, dia 30 de janeiro de 2025, nossa primeira aula do ano, e esse início de ano, como a gente sempre faz, encontros mensais gratuitos na última quinta-feira do mês, estamos aqui no final de janeiro, com um tema muito legal: o poder dos insights. Como que a gente pode usar os insights para ter paz mental o ano todo? Coloquei o óculos aqui para enxergar os nomes de quem vai chegando. Eu deixei o Insta aberto também, para que vocês possam ter duas opções. O YouTube é o nosso oficial, nosso canal oficial. Hoje é o nosso 37º encontro dessa comunidade, que carinhosamente nós eu chamava há 3 anos, de comunidade Como Eu Faço. E a partir de agora, mudou um pouquinho. Então, eu vou aproveitar essa aula, essa primeira do ano, para contar essas novidades, colocar vocês a par de todas as novidades que vão acontecer por aqui, que estão acontecendo, para melhorar para vocês que acompanham esse conteúdo, para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal, para a saúde emocional. Então, agora, a nossa comunidade, ela se chama Comunidade Bioquímica das Emoções. Faz muito sentido, afinal, o canal do YouTube, o Instagram é a Bioquímica das Emoções. Eu sou um canal da Bioquímica das Emoções. Ela é mais importante. Então, essa comunidade Bioquímica das Emoções é gratuita, é isso que a gente está fazendo, são as aulas mensais que eu preparo com muito carinho, as práticas. Então, assim, é algo que eu pretendo continuar fazendo dessa forma. A princípio, acho que está muito bom desse jeito. Aulas profundas, aulas com práticas no YouTube, os conteúdos também no Instagram, rede social, LinkedIn, e principalmente para participar, como é gratuito, você entra no grupo do WhatsApp se quiser, ou no Telegram se quiser. São grupos silenciados, são grupos onde só eu mando mensagem, são avisos desses links das aulas para que vocês possam participar, usufruir, e algum complemento, recados. Por exemplo, no final de 2024, em outubro, eu fiz, no mês todo de outubro, um desafio, foi bem legal, o desafio da transformação emocional. E aí, nos grupos de WhatsApp e Telegram, eu colocava o resumo, colocava os desafios, as práticas que eram para ser feitas durante a semana. Então é legal você entrar no grupo, não tem sobrecarga, é um grupo que só eu mando esses recados, evito de colocar todo dia, toda hora, dou uns bons espaços para que vocês possam acompanhar com suavidade, mas também terem, sim, o contato com esse conteúdo. É uma forma gratuita de você sempre ter esse carinho que eu tenho na preparação dos conteúdos para vocês. E eu aposto que vocês querem saber o que vai acontecer com o como eu faço. Porque como eu faço é uma pergunta, a pergunta mais especial que existe. Quando a gente se pergunta como eu faço, a gente se abre, e aí já tem até a ver com o nosso tema, para os insights. A gente se abre para receber algo diferente do que a gente está fazendo. E eu jamais ia deixar isso para trás, né? Até porque também tem um carinho especial para como eu faço, que é na minha época de farmácia, de profissão, nos congressos, tinham, não sei se existe ainda, se fazem encontros onde os farmacêuticos trocavam as receitas de como que eles faziam, dicas, eu faço assim, eu faço assado, né? A melhor forma de fazer. E era chamado de encontros de como eu faço. Então, o que vai acontecer? Agora, a gente vai ter o laboratório como eu faço. O laboratório, que eu chamava de laboratório emocional, agora vai ser laboratório como eu faço. Veja só que legal que ficou. Ele vai ser um laboratório de práticas. De fato, como eu faço, a gente quer saber o que de fato fazer. Então, é um laboratório de práticas para a saúde emocional e a ativação da inteligência espiritual, do insight. Como é que vai funcionar? Pensa bem, quando a gente imagina um laboratório, a gente pensa entrar em algum lugar e sair dele, fazer algo ali, sair com alguma resposta, uma solução.
E assim vai ser. Eu vou abrir as portas desse laboratório em datas agendadas para a gente fazer práticas de saúde emocional, para a gente transformar alguma coisa, ter um resultado, certo? Voltado para alguma temática. Então, esse laboratório ele vai ter datas previamente agendadas para que vocês possam entrar no laboratório para a gente praticar, tá? Vai ter algum valor? Para as pessoas que já estão indo para a turma 5 da formação em saúde emocional, não vai ter valor nenhum, vai poder participar. Para quem quiser experimentar o laboratório, vai ser algo muito simbólico, bem simbólico mesmo, menos que R$ 50, tá? Para participar pontualmente, para que possa adquirir práticas, para aplicar para si, para aplicar para os outros, como eu posso fazer para ajudar outras pessoas, como eu posso fazer para me ajudar. Então, eu vou explicar isso para vocês. Então, esse laboratório vai ter essas portas abertas pontualmente. O laboratório será aberto, então, pontualmente, vou avisando vocês em datas específicas para que a gente possa praticar com intensidade. E para quem é da formação, para quem já é formado, para quem já fez, mesmo quem ainda está assistindo às aulas, sempre vai poder participar, vai fazer parte do pacote, né? Vai fazer parte dessa egrégora de pessoas que são formados em saúde emocional. Agora, então, a gente vai começar essa nossa aula. Eu sei que vocês estão aqui porque tem essa afinidade com esse conteúdo de saúde emocional, inteligência espiritual. A gente já tem 120 alunos formados, indo para a turma 5. É um tema fascinante, é um tema que a gente precisa sempre cultivar e desenvolver, e eu faço com muito carinho para vocês esses conteúdos, sempre com embasamento científico da neurociência e toda essa parte da integralidade, como que esse sistema todo está integrado. A energia, consciência, as emoções, o nosso corpo, eu faço com muito carinho, porque eu acredito que dá autonomia para cada um perceber a verdade por trás do que nos acontece, por trás dos sofrimentos emocionais, é a chave para a gente poder mudar o nosso estado de saúde emocional e mental. Então, assim, compartilha esse conteúdo, compartilha com as pessoas, compartilha essa aula, compartilha os posts que eu vou colocando. Eu não faço muitos porque eu faço sozinha. Quando eu faço, se eu faço é porque eu parei para fazer com muito carinho, não é qualquer coisa. E vai replicando esse convite para as pessoas que você quer bem, para as pessoas que você sabe que vai fazer uma diferença, fazer essa boa indicação. E assim, você ajuda as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a terem saúde emocional, autonomia e a bioquímica das emoções também a chegar em mais pessoas. Começando a aula, como que a gente pode ter paz mental usando os insights? É tão simples. É tão simples, gente, e os insights, eles têm que ser usados o tempo todo, tá? Porque eles são nossas ferramentas úteis, é muito simples. Mas veja, é simples, não quer dizer que seja fácil, porque pode demandar esforço, persistência, talvez, mesmo que seja simples, que seja descomplicado. Então, uma coisa simples é uma coisa descomplicada. E fácil. Fácil é algo que não exige esforço ou dificuldade. Então, assim, ter paz mental o ano todo, usar o poder dos insights é simples, porque é descomplicado, mas pode demandar atenção, ação, não pode, de repente, não ser fácil. Mas reflete comigo aqui, ó. Vocês já pararam para pensar que mesmo pessoas, vamos dizer, que têm tudo na vida, tudo na vida, ainda assim sofre com ansiedade, sofre com estresse, sofre com as emoções, sofre com a mentalidade, a mente, os pensamentos. Então não é só um corpo doente, uma pessoa com uma doença, não é só a pessoa que tem problemas financeiros, que vai ter ansiedade, pensamentos preocupantes, não é mesmo? Veja, entender esse processo de desequilíbrio
do nosso estado de bem-estar, será que não poderia ajudar a todos, independente de quem tem tudo, a ter paz mental? Eu acho que nessa reflexão a gente começa a chegar numa conclusão de que saber o que fazer é fundamental. E é sempre isso que eu vou trazendo aqui para vocês: a autonomia, conhecimento aplicado para autonomia, para você receber, para você perceber o melhor caminho para você, aquele que faz sentido para você, a partir de um estado de consciência mais elevado, que enxerga além da mente, que olha por um ângulo mais amplo do que aquela mente que está presa no problema. E é nesse ponto que é tão necessário a gente entender os insights, tá? Então, a gente vai entender o poder do insight e como que ele pode ser usado para alcançar a paz mental com base no sistema bioquímica das emoções que eu desenvolvi, que é um sistema autoral, um sistema pioneiro que aborda essa integração entre energia, consciência, emoções e corpo. E por que não também integrar nesse sistema energia, consciência, emoções e corpo os problemas, porque eles estão nesse sistema, mas a solução também surge desse próprio movimento. Porque, afinal, o problema e a solução também não estão separados, eles estão juntinhos. Mas a gente precisa de uma revirada, de um movimento nesse sistema, para que a gente possa ver soluções novas. Então, a gente tem que ter essa ferramenta, essa habilidade de entender esse sistema, como que a gente funciona e atuar ali. Vamos pensar, vamos entender primeiro o que é o insight. O insight, ele é uma compreensão súbita, uma clareza, assim, que a gente tem em momentos de dúvida ou de conflito. Então, a gente, sempre, né? A gente sempre vai ter dúvida, conflito, problemas. Então, quando a gente tem uma compreensão súbita, uma clareza é um insight. O insight é aquele momento assim que a gente diz eureka, certo? É uma percepção bem clara, bem espontânea, que surge para mostrar a solução ou a compreensão que a gente precisa. A solução muitas vezes pode ser uma compreensão que a gente precisa naquele momento certo, exatamente no momento certo. E geralmente o insight, ele surge no nosso cérebro, a mente, porque é um produto desse funcionamento cerebral, em momentos que a gente está relaxado ou que a gente está em contemplação. Por isso, geralmente as pessoas têm quando estão mais relaxadas à noite, em casa, ou no final de semana, ou tomando um vinho, ou tomando banho. Esse momento é o momento do insight, certo? Por quê? Porque é nesse momento que a rede neural que a gente tem, chamada de modo padrão, eu digo foco dentro e foco fora, esse foco está para dentro. Essa rede de modo padrão, ela está ativada olhando dentro da gente nesses momentos de relaxamento. E começa uma ligação de memórias, de experiências recentes e passadas. Junto com o que a gente está passando agora, a gente monta novas possibilidades, mas é necessário ter esse tempo de entrar para dentro. Literalmente, um momento em que o cérebro não precisa mais estar tão atento fora, funcionando com o foco fora, e pode ir para dentro. E isso explica por que essas ideias surgem nesses momentos de relaxamento. Por isso que a gente fala que os insights, eles conectam a gente com um propósito maior, ou eles estão alinhados a um sentido de vida. Eu coloco isso como inteligência espiritual, porque tem muitas informações que estão perdidas, vamos dizer, ou esquecidas. Por isso, até o
eu coloquei a palavra, o foco em energia e mente na formação em saúde emocional, porque a gente vai trabalhar muitas aulas e muitas vezes a gente vê o campo de informação, certo? Então, tem informação não vista, informação inconsciente, subconsciente, informação esquecida, informação que não vem à tona. Mas no insight, ela é pega, ela é capturada, ela é pescada e ela se liga ao nosso contexto atual e vem a solução, vem à tona esse insight. Ele não é um pensamento comum, não é um pensamento comum feito pelo processamento cerebral daquilo que veio para a mente consciente, sabe? Ele é diferente. Então, a gente tem muitas informações que são retidas, informações que estão acontecendo o tempo todo, que são retidas por um filtro no nosso cérebro, e nem tudo vem para o nosso entendimento, para a nossa mente consciente, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que a gente não precisa raciocinar, entender, interpretar. Então, não vem para a mente consciente. Se não vem para a mente consciente, a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Mas são essas pecinhas que também vieram para a sua percepção, mas não foram, vamos dizer assim, traduzidas para a mente consciente, mas essas pecinhas, elas são válidas para que a gente tenha o insight, certo? E no insight, nesse momento dentro, a gente tem essa eureka, essas pecinhas juntas, esse quebra-cabeça. E nesse modo dentro, a gente muda a nossa frequência cerebral, geralmente. Então, o nosso cérebro, ele trabalha também com ondas de frequência. Nossos neurônios estão lá trabalhando e passando informação, e é um sistema bem complexo de bioquímica, neurotransmissores e eletricidade, passando sinais elétricos, e essas ondas cerebrais, elas acontecem. O que que é? A sincronia. Sincronia, essas ondas, elas sincronizam essa conversa elétrica dos neurônios. O que que acontece nesse insight, geralmente? Aquele mega insight, aquele boom, mega conectado com o teu sentido de vida, com o teu propósito. Pelos estudos, nesse momento, nós entramos em ondas de frequência gama. São ondas de alta frequência. Podemos ter insights em outras ondas? Podemos, ondas alfa, beta, são ondas mais baixas do que a do nosso, da beta, que a gente está aqui. Agora eu estou aqui na beta falando com vocês, a gente está no dia a dia. Mas geralmente esses insights inspiradores, os insights que são respostas profundas e alinhadas com o nosso sentido, eles acontecem nesse alinhamento das ondas gama, certo? Que são frequências bem mais altas do que o nosso cotidiano, são frequências de onda entre 30 e 200 Hz, tá? E tem vários estudos em meditações, em grupos de monges de meditação, que eles realmente eles sincronizam, entram em ondas gama. E a gente entra em onda gama em vários outros momentos durante o nosso dia, porque a gente faz esse foco dentro várias vezes, tá? Por dia. A gente não aguenta ficar sem fazer foco dentro. A gente sempre está fazendo foco fora e foco dentro. São aqueles momentos que a gente está viajando na maionese, assim, que a gente tem que dar aquela espairecida. E ali a gente pode entrar nessas ondas gama também, e às vezes ter insights muito fantásticos. Então, o insight, ele não só é uma grande ideia, a gente também pode perceber como pequenos ajustes às vezes. Então, nem sempre eu vou entrar nas ondas gama, nem sempre vai ser, né? Mas às vezes o insight é uma resposta também simples, mas que fecha um quebra-cabeça fantástico. A gente pode perceber como pequenos ajustes podem alinhar as nossas ações, aquilo que importa, a gente pode perceber o que vai trazer paz e realização para a gente, o que que vai se alinhar com a nossa vida. E pequenos ajustes nem sempre são fáceis, por isso que eu falei, o poder do insight, ele é simples, mas ele não é fácil. Às vezes, requer a gente ter esse conhecimento, requer, vamos ver aqui o que está acontecendo.
vocês estão dedicando o tempo de vocês para conhecer, para aprender um pouquinho. A partir disso, vocês não desveem, não desouvem mais, e já vão começar a perceber mais esses pequenos insights. Então, requer um esforço, certo? Inclusive, na aula de fevereiro, agora que eu vou ter da turma 4, a gente tem a quinta aula, dia 8 de fevereiro. A gente vai falar de uma prática de alinhamento energético que coloca a gente em sintonia com os nossos propósitos. Então, veja, eu posso promover essa ressonância e certamente a gente vai ter os insights como a resposta, como uma peça de quebra-cabeça, uma resposta para esse entendimento nesse processo. Quando a gente tem os insights de solução, a gente tem sensação de alívio. Pensa só, quando você teve um insight, você fica aliviada porque você viu uma resposta. Você sabe um caminho. A nossa bioquímica, ela muda imediatamente. Então, veja, o insight, a gente está com foco lá dentro, vem essa ideia, e de fato, tudo isso desencadeia uma resposta bioquímica, desencadeia uma resposta emocional, que gera alívio daquela tensão, daquela ansiedade, daquele estresse que eu estava sentindo. Por exemplo, vamos ver uma coisa bem simples, tá? Você fica ansioso porque tem algum problema no trabalho, tá? Um problema simples, um problema qualquer no trabalho, tá? Ou mais complexo, mas vamos dizer um problema qualquer. Quando o insight surge, por exemplo, bem básico aqui, você perceber que você pode pedir ajuda, que às vezes a gente não lembra, não pensa, não lembra de para quem. Você lembrou de uma pessoa que você pode pedir ajuda. É um insight que vem chamar tal pessoa. Ou mudar o prazo para se encaixar, sabe? A gente tem uma resposta, não, vou fazer isso para conseguir resolver essa situação, a ansiedade diminui na hora. Você sente o alívio imediato. Porque o teu corpo, ele para de produzir aquela bioquímica, aquela emoção de alerta, preciso, atenção, alerta, a luta, a fuga, e, vi a solução, agora eu sei, na hora. Então, você para essa produção que gera ansiedade e você entra numa produção de equilíbrio, de bioquímica de emoções de equilíbrio. Então, quando acontece o insight, tem essa reorganização interna. O corpo responde, liberando substâncias que vão promover o bem-estar. A energia se alinha, porque a emoção se alinhou. A consciência se amplia. Essa conversa interna, ela nunca é fixa, porque a gente é individual, nós somos seres únicos. E a gente reage diferente a cada situação. Não tem fórmula pronta. E esse que é o ponto. Não tem receita pronta que vai servir para todo mundo. As tuas emoções e tuas reações, elas são únicas, elas vão depender do momento, do contexto do teu aprendizado pessoal. Então, pensa aqui, reflete de novo comigo. Lembre do seu último insight que te trouxe clareza e paz. A sensação de paz. Você se lembra dessa sensação de alívio? Você deu atenção para isso? Você colocou em ação o que você recebeu do insight? Como é que foi? Então, é importante identificar para reconhecer e criar momentos parecidos. É muito importante você lembrar desses insights, desse momento de insight, para que você possa criar esses momentos novamente para você. E aí a gente vai lembrar ou pensar aqui da paz. Falamos do insight. E o que é a paz? O que é paz, gente? Dá para pegar? Tem receita? Uma receita que é, se você fizer comer tal coisa, fizer 20 polichinelos e 10 respirações, você vai ter paz? Não tem receita para paz. O que é a paz, então? A paz é um estado interno, único meu, é um estado emocional, que é diferente para mim e para você.
A paz para um não é a paz para o outro. O que te deixa em paz não necessariamente vai desencadear em mim sintomas de alívio, de leveza, de alegria, de confiança e tudo mais que a gente pode chamar de paz. Então, quantas coisas a gente sente e esse conjunto de sentir, aí a gente diz, esse é um estado de paz, eu estou em paz. Então, eu vou passar exatamente isso, os pontos aqui, como que você pode promover esse momento. Como que você pode perceber os teus insights e pegar dele as ideias, o que vem, o que você recebe, para promover esse momento de paz no teu corpo, na tua vida. Então, primeira coisa importantíssima, eu quero falar do corpo, tá? Sem um solo adequado, também nada vai. Para que a gente possa ter insights, ter saúde para ter insights, ter esses insights de saúde ou com saúde, a gente precisa também cuidar do nosso corpo, do físico, o equilíbrio químico no corpo, ele facilita o acesso aos insights. Dormir bem é fundamental. Alimentação, água, exercício. Gente, isso é o básico. Eu falei dormir, alimentação, água, exercício. Eu ia falar tripé, então não dá um tripé, são os 4 pés, tá? Da saúde. Então, se alguma dessas coisas está desregulada, a gente também já vai dificultar o acesso aos insights. A gente vai dificultar esse funcionamento do foco dentro, a gente vai dificultar essa recepção. Por exemplo, o nosso sono é uma das coisas mais importantes. Porque o sono desregulado, o sono não bom, não bem dormido, as horas, acordar antes do horário que deveria, que é saudável para você, o teu cronotipo, tudo isso causa muitos sintomas, sintomas associados à falta de saúde mental, sintomas de depressão, sintomas de TDAH, sintomas de ansiedade, e muitas vezes é o sono. E aí você não consegue perceber esses insights para trazer paz. Então, o cuidado com o corpo, com o físico, é fundamental, é necessário. Isso já está batido? Tá, mas precisa falar. Porque, eu disse, nem sempre é fácil. E não é fácil a gente manter a alimentação, sono, tudo mais, nesse dia a dia, nesse momento atual tão corrido da nossa sociedade que a gente construiu. Certo. Outro ponto que também é um caminho, vamos dizer, entre o físico e o energético, a nossa respiração, certo? A nossa respiração, ela traz uma, ela, ela é ter o controle da nossa respiração é uma ferramenta hábil, um meio prático e rápido que a gente tem de partir do físico, assim como eu falei, a partir de boa alimentação, água, exercício, a gente consegue ter um bom estado para perceber as outras coisas, a respiração também. A partir do físico, controlando a respiração, eu consigo proporcionar um estado de mais equilíbrio, de mais paz, de mais bem-estar. Eu, mudando a minha respiração, eu começo a enviar sinais para o meu cérebro sair de um estado de luta e fuga, de um estado de ansiedade para um estado de confiança. Então, uma técnica que eu já passei algumas, até tem no Insta também ali. Você pode inspirar 4 tempos, aí você segura, pode segurar 4 ou 2, e aí expira em 4, tá? Se você fizer isso por 1, 2, talvez 3 minutos, você vai desencadear uma resposta de que está tudo bem. Porque o que que acontece? Quando a gente cria um problema, estamos num problema, a gente começa a respirar curto e o corpo entende que essa respiração é uma fuga, é uma tensão, é uma luta. E aí começa a produzir toda essa bioquímica, essas emoções
que vão gerar esse estado de não paz, tá? Quando a gente controla a respiração, a gente também está dizendo forçadamente, intencionalmente, para o nosso corpo estar tudo bem. Então, eu respiro, seguro e solto. Tenta fazer aí, eu vou falando, mas vocês podem fazer. Faz três respirações, inspira, 4, mas enche bem. De preferência, inspira pelo nariz. Enche bem até a barriga crescer. Aí você segura 2 ou 4, como você sentir que é bom para você, e solta. Aí você pode soltar pela boca, experimenta, depois você tenta soltar pelo nariz. Veja como que você se sente. Vai fazendo enquanto eu estou falando. E veja como que a gente pode mudar com a respiração. Então, cuidados com o corpo, com o sono, respiração. Outra coisa que a gente pode fazer para ter paz mental e ter insights é também intencionalmente trazer um sentimento de gratidão. Sentir gratidão de propósito. Ver, contemplar coisas boas. E isso também promove a partir de um pensamento, porque os pensamentos desencadeiam emoções. Então, agora eu não estou mais controlando o físico para desencadear a emoção, eu estou controlando o pensamento para desencadear a emoção. Também vai desencadear neurotransmissores, emoção, que vão favorecer o equilíbrio e a clareza mental. Tanto que, quando a gente tem medo, tem raiva, a gente ativa o sistema de estresse, a gente dificulta o surgimento do insight. Por isso que muitas vezes a gente vai entrando na ansiedade, no estresse, no problema, no problema, no problema, e quanto mais eu estou no problema, daí eu já não me alimento bem, já não durmo bem, porque tive insônia, passei a noite inteira pensando no problema, é mais difícil de eu ter um insight de solução, de eu ter um insight que vai me trazer paz mental. Aí eu tenho ferramentas aqui. Começar a trabalhar a gratidão por alguma coisa, eu já dou uma escapada. Eu faço a respiração. Eu melhoro, se está impossível, porque o problema é tão grande que eu não estou conseguindo dormir, mas eu vou melhorar a parte do exercício, da água, da alimentação, certo? Sabe, a gente ter conhecimento faz com que a gente possa promover a nossa paz e ter esses insights que vão trazer soluções, que são respostas e soluções, onde, se eu fizer isso, eu vou acabar com esse problema, eu vou realmente sentir essa paz, porque aí o problema não existe mais. Outra coisa importante, criar um espaço de silêncio, de contemplação, de reflexão, de meditação. Pode ser uma caminhada também, desde que essa caminhada daí não seja com o fone, com a música, e seja uma caminhada de meditação ativa, porque existem formas de você meditar ativamente. Nem sempre a meditação tem que ser parado com a perna cruzada, né? Então, você pode, desde que você consiga fazer esse processo de entrar para dentro. Então, você vai caminhar, porque é automático, você sabe caminhar, mas você está com foco dentro, certo? Ou você vai fazer sentado, vai ficar em silêncio 5 minutos, vai contemplar, de repente, uma árvore bonita, senta ali, olha isso, contempla. Tudo isso ajuda a ativar essa rede neural que vai promover os insights. Refletir sobre os teus valores e propósitos, ter momentos de conexão espiritual, tudo isso são coisas muito férteis para os insights transformadores. E é assim que você pode ter equilíbrio total, mesmo sob pressão. Um equilíbrio mesmo quando tem uma pressão de momentos mais desafiadores da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Essas são formas de manejo de estresse, tá? São formas de manejo de estresse, a gente tem que ter esse manual de instrução, de coisas práticas e fáceis de fazer rapidamente, como um primeiro socorro emocional. Então, eu sou meu próprio socorrista naquela emergência, eu preciso saber o que fazer. Um manual para você ter uma energia renovada todo dia.
certo? Saber despertar a tua vitalidade natural e poder manter a tua produtividade, tua rotina, sem você se esgotar emocionalmente e mentalmente, tá? A Leda disse, é uma mesa, precisa dos quatro pés, se faltar uma fica manca. Exatamente, Leda. A gente pode pensar bem assim, como uma mesa que, como é que a gente vai utilizar sem um pezinho, né? A gente tem esses quatro itens importantes da nossa saúde física. Outra coisa agora, a gente está indo do físico, passando para a respiração, para o pensamento, a gratidão, agora a reflexão e contemplação. Uma outra coisa, depois da gente analisar tudo isso, olha só, quanta coisa, qual a complexidade que nós somos, quantas dimensões a gente tem. A outra coisa agora, a próxima etapa, é uma confiança na nossa singularidade, na nossa exclusividade, na nossa individualidade, lembrando que não tem receita pronta, que cada pessoa tem sua própria fórmula emocional, que muda conforme o contexto. Não tentar ser quem você não é, não tentar se encaixar em padrões. E até eu quero ler um trechinho do livro, o livro Inteligência Espiritual como Caminho, que eu sou coordenadora e autora, inclusive, aqui, ó, vou ler o trecho do capítulo da Ana, mas já aproveitando que a Maria, o nome, está aqui, ela escreveu também o pós-fácil. Muito maravilhoso. E, meu Deus, agora eu perdi a parte que eu queria ler da Ana. Peraí, deixa eu achar. Ah, esse livro, ele é um conjunto de relatos de vida real, de pessoas reais, como todos nós. Como que essas pessoas superaram seus desafios e usaram a inteligência espiritual para seguir o seu coração, para seguir a voz do coração, e trouxeram esses insights da inteligência espiritual para trazer paz, construir paz na sua vida. E aí, com esse tema da aula de hoje, eu pensei, né? Eu fechei o livro, abri ele aleatoriamente. E olha só, foi o trecho da Ana, a Ana Maria, ela, o título do capítulo dela é O Propósito de Ana, aguentar, não desistir e avançar. Como seguir em frente quando tudo parece dar errado. Eu vou ler só um parágrafo aqui, tá? Bem para vocês entenderem o que eu estou colocando. Ela diz assim: à medida que o tempo passa, compreendo mais sobre o meu dualismo, a Ana empresária e a Ana em sua vida pessoal. E como é complexo equilibrar essas dimensões. Posso dizer que até pouco tempo atrás, 95% do meu tempo, meus pensamentos estavam voltados para a empresa, mas venho conquistando espaços pessoais que me trazem um senso de realização. É como se, em pequenos momentos, eu encontrasse brechas para Ana, pessoa física, fazer pilates, caminhar atenta ao meu redor, apreciando cada detalhe das lojas, das ruas, das pessoas, ou até ir à igreja, aos restaurantes, a pé. Tudo isso com plena consciência e presença tem feito a diferença. Bom, só coloquei um pouquinho do relato, que tem todo o contexto, a história que ela coloca para nós, mas veja como é importante a mudança, às vezes, de hábitos físicos, de contemplação, de momentos de caminhar atenta, de silêncio, de ir na igreja, para que a gente possa voltar a ter essa paz mental, esses insights. E a outra coisa também que eu quero pontuar aqui, espero que vocês tenham trazido papel e caneta, porque eu estou falando bastante coisa. Senão, depois assiste a aula de novo. E quem não pegou papel e caneta pode pegar também, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma prática, acho que vocês vão ter insights aí. As relações. Então, nós somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Nós não somos seres de viver sozinho. E é pelas relações que a gente se entende melhor. Porque a partir do outro eu me entendo na minha individualidade. A partir das relações a gente entende a nós mesmos. E a gente vai criando a experiência de aprendizado.
Desde os primórdios lá da humanidade, se a gente fosse abandonado, a gente ia morrer. A gente precisa da força do grupo, da família, dos amigos, mas principalmente eu quero trazer aqui, ainda mais nas relações líquidas atuais que a gente tem, como é que a gente pode trazer esse senso de pertencimento que traz um estado de paz mental e que vai favorecer nossos insights nos dias atuais, talvez com essas dificuldades? A gente pode sentir, de alguma forma, uma confiança na comunidade, nessa coletividade como um todo. Tem muita coisa ruim? Óbvio que tem. Mas existe como a gente trazer uma confiança nesse espírito de solidariedade humana, que a gente vê muito em épocas de crise, de enchente. Então, assim, cultivar essa confiança, como, por exemplo, participar, às vezes, de um grupo de voluntários, ajuda você a ver que existem sim um grande número de pessoas boas. Porque o que acontece é dado ênfase para o ruim. E é óbvio que existe. Mas será? Cadê a proporção? E mesmo que as pessoas boas elas sejam em menor número, a gente pode trazer esse senso de confiança no coletivo. Aí, a gente também traz um ajuste emocional que vai trazer um solo, um alicerce para insights, para trazer soluções, para que a gente possa ter o nosso estado de paz. E o autoconhecimento e a autonomia para o equilíbrio emocional vão te ajudar, obviamente, né, você a poder cultivar as relações genuínas e duradouras. Então, muitas vezes a gente não tem relações ou tem muitas dificuldades, se afasta das pessoas ou tem dificuldades relacionais, porque a gente não sabe como fazer diferente. E aí vem essa importância da autonomia, de entender disso que eu trago aqui, autonomia emocional, autonomia para ter os insights, entender esse autoconhecimento é fundamental, aplicável. E por fim, antes da prática, eu acrescentaria nessa lista de coisas mais uma coisa importante para vocês fazerem para ajudar a ter os insights de solução que vão desencadear paz mental. Ao longo de todo o ano, perguntem-se: como eu faço? Eu disse que eu não ia abandonar nunca, e muito pelo contrário. Agora, os laboratórios, como eu faço, eles vão ser bem de prática mesmo. Porque como eu faço é a pergunta da inteligência espiritual, é a pergunta-chave. Guardem isso. Essa pergunta aciona a tua consciência para buscar soluções internas. Na hora que você faz essa pergunta, faça agora. A gente vai fazer na prática, tá? Mas só imagina agora. Como eu faço para qualquer coisa que você queira saber? Você já vai buscar dentro, tá vendo? Tenta fazer que você vai sentir. Como eu faço? Para onde que você olha? Você olha para um livro, não olha para fora, você olha para dentro, na hora que você pergunta como eu faço. Concluindo isso, a gente percebe, então, que o insight é uma ferramenta, né? É algo natural que nos acontece. Poderosíssima, uma ferramenta poderosíssima, para que a gente possa, quanto mais insights tem, mais paz mental, porque ele vai trazer respostas exatas que você precisa, no momento que você precisa, e esse que é o ponto. Então, não adianta só, vamos dizer assim, tenha uma boa alimentação, durma, não sei o quê, e você vai ter paz. Você precisa ter o insight que vai te trazer a resposta para você ter paz. Você precisa do insight para você poder ter a paz, para você poder ter as suas respostas. O insight é uma bússola interna. A emoção, na verdade, né? É uma bússola, mas assim, ele vai te dar a direção, a resposta. O insight, ele vai conectar a mente, corpo, emoção, o espírito, para mostrar o caminho da paz mental.
E ao aprender, ao acessar e confiar nos insights, você cultiva essa paz mental. Não apenas durante o ano. Eu usei esse título para ficar legal, mas para a vida toda. Eu vou trazer para vocês uma prática agora. Eu recomendo que nessa prática vocês não anotem, apesar de que eu acho que vocês vão ter algum insight. Então, assim, ó, se você quiser guardar, se você tem boa memória e guarda o teu insight, no fim da prática você anota. Se você é como eu, e você esquece em 30 segundos alguma coisa, então abre o olhinho ali, escreve, volta para o estado do exercício, tá? Vamos lá.